Muitos casais cristãos, eles têm um sonho de fazerem o ministério, de cumprir o ministério juntos, entendendo que Deus deu a cada cristão um chamado ministério e que eles, como um casal, precisam desenvolver o ministério, né? Como um casal cristão, precisa cumprir com a missão que Deus lhes deu. Só que a gente não pode esquecer que o nosso principal ministério é o nosso casamento. O nosso casamento é o nosso principal ministério, a principal missão que Deus nos deu. A Bíblia nos fala que foi Deus que criou o casamento e Deus criou o casamento para que os dois pudessem ser um. A Bíblia diz que Deus os criou para estar em unidade, cuidando um do outro, amando um ao outro. Então acredito que cuidar um do outro é a nossa maior missão no casamento, né? Cada cônjuge tem um ministério todo especial, além de outros ministérios que Deus nos deu, pessoalmente, particularmente, Deus nos deu um ministério especial, que é o ministério de cuidar um do outro no casamento. Então a gente não pode esquecer que o nosso casamento é o nosso maior ministério. Hebreus capítulo 13, verso 4, a Bíblia diz assim: honrado entre todos seja o matrimônio. Isso significa que o casamento ele é digno de toda honra. Então a nossa maior missão, o nosso maior ministério é realmente o nosso casamento. E por alguns motivos muito principais, muito importantes, muito especiais. Um deles é que o nosso casamento ele é a imagem do Evangelho. É muito interessante, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como Deus usa a relação conjugal para exemplificar a relação que ele tem com o seu povo. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente percebe vários momentos em que o Senhor ele se apresenta como um marido e o povo de Israel como a esposa. Claro que isso é uma metáfora, por quê? Porque está ilustrando ali essa intimidade, essa cumplicidade, essa unidade do casamento ilustra a relação que Deus deseja ter com o seu povo. E no Novo Testamento, Jesus deixa claro que ele é o noivo, a igreja é a noiva, e a ocasião da sua volta é chamada das bodas do Cordeiro, ou seja, a celebração do casamento, a volta de Cristo. Então, mais uma vez no Novo Testamento, Deus usando a relação conjugal como um exemplo da relação que ele tem com o seu povo. Então, o nosso casamento ele precisa ser uma figura, né, uma imagem do Evangelho. E como está sendo essa imagem? Ou seja, tem que ser uma boa imagem, porque a gente às vezes quer, como casal cristão, ter cumprir o ministério fora, né, ganhar almas para Jesus, cuidar de vidas, ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas se a gente não cuidar do nosso casamento, se o nosso casamento não representar bem o Evangelho de Cristo, então o nosso testemunho cristão e o nosso ministério fora pode ficar comprometido porque a gente não está cuidando do nosso ministério dentro, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então a gente não pode esquecer que o nosso maior ministério é a nossa casa, é o nosso casamento, é a nossa família, né? E a partir desse ministério dentro é que nós podemos desenvolver um grande ministério fora. Um outro motivo que nós precisamos entender que a nossa maior missão, o nosso maior ministério é o nosso casamento, é que o seu casamento é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Eu costumo dizer, até nas palestras que dou para os casais aqui da igreja e em outras igrejas que vou, que o maior presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal abençoada, viver uma vida conjugal feliz, viver uma vida conjugal harmoniosa, em que os filhos cresçam em um ambiente onde eles veem os pais, né, pai e mãe, se amando, se respeitando, sendo carinhosos um com o outro, amando um ao outro, cuidando um do outro. Isso é um grande presente que você pode dar para os seus filhos, é um grande legado. Melhor do que presentes materiais, melhor do que presentes caros, né? É viver uma vida conjugal saudável, é viver uma vida conjugal abençoada, é viver uma vida conjugal feliz. Isso não significa que vocês são perfeitos, ninguém é perfeito, nenhum casamento é perfeito, mas que vocês procuram, à luz da palavra de Deus, viver o casamento que Deus deseja que vocês vivam, viver o casamento à luz dos ensinos cristãos, à luz da palavra de Deus. Então, quando você vive um casamento abençoado, harmonioso, feliz, isso é o maior presente que você dá para os seus filhos. E eu estava lendo alguns dias atrás um artigo e eu achei interessante porque naquele artigo dizia das consequências, né, que tinham a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo de filhos que
cresceram em um ambiente tóxico e de filhos que tiveram pais divorciados, né? Problemas emocionais, problemas até mentais também, problemas financeiros, né? Lá nas futuras gerações, uma série de questões de filhos que viveram em lares com muito conflito ou em lares em que o casamento dos seus pais foram divorciados. Então, assim, o melhor presente que você dá para os seus filhos, que você pode dar para os seus filhos, é, sem sombra de dúvida, viver uma vida conjugal abençoada. Por isso, o seu casamento é o seu maior ministério. E, em terceiro lugar, o seu casamento é o seu maior ministério. Por quê? Porque o casamento ele é santificador. Ele pode ser santificador. Como assim? Como assim, pastor, o casamento pode ser santificador? Porque a Bíblia nos mostra, queridos, que Deus usa o nosso casamento para moldar o nosso caráter. Nos ensina a tolerância, nos ensina o amor, nos ensina a paciência, nos ensina a andar a segunda milha, não é verdade? Então, quando nós enfrentamos tempos adversos no nosso casamento, nós estamos também aprendendo a lidar, aprendendo a andar a segunda milha, aprendendo a tolerar as fraquezas do nosso cônjuge, aprendendo onde a gente errou para vencer o nosso orgulho, aprendendo a nos humilhar. Então, o casamento ele pode ser santificador, porque Deus pode usar o nosso casamento e o nosso cônjuge para nos treinar, para nos adestrar, para treinar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. Então eu posso dizer para você uma coisa, nesses quase 23 anos de casados que eu tenho aprendido muito ao lado da minha esposa, tenho crescido muito, meu caráter tem sido aperfeiçoado, treinado a cada dia, e creio que o dela também. Então no casamento é assim que acontece, Deus vai usando um ao outro para treinar o caráter. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que um ferro afia um outro ferro, e é exatamente assim que a gente vê, né? A gente às vezes na relação conjugal, até nos conflitos, até nas divergências de pensamentos, de ideias, é um ferro afiando outro ferro. No final nós estamos mais amolados, afiados, nós estamos melhores. Então, o casamento ele é santificador. Então, por tudo isso nós vamos entender que o casamento é o nosso maior ministério. Então, antes da gente querer cuidar lá fora, a gente também precisa cuidar dentro. Antes de a gente querer fazer a obra de Deus lá fora, a gente precisa fazer a obra de Deus aqui dentro, em nossa casa, em nosso lar, cuidando do nosso cônjuge, amando, respeitando, cumprindo os princípios bíblicos para que nós tenhamos um casamento digno, como a Bíblia diz, um casamento honrado, como a Bíblia nos ensina, tá bom? Não se esqueça disso. Você é chamado por Deus para cumprir o seu ministério, mas não se esqueça que o seu maior ministério, o seu principal ministério é o seu casamento e, consequentemente, a sua família. Que Deus te abençoe, um casamento feliz, próspero, abençoado, um casamento cheio de realizações que você possa experimentar em o nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom.